Olá, bom dia. Nós estamos aqui para uma nova aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. E você está convidado a caminhar comigo junto do livro de Levíticos. Nós vamos começar hoje o estudo da primeira parte do livro de Levíticos e eu quero convidar você a buscar a Deus comigo em oração. Vamos orar. Querido Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, te agradecer porque podemos estudar esse assunto tão fantástico que é o livro de Levíticos e comparando com o livro de Hebreus. E hoje, ó Pai, queremos entender os primeiros capítulos de Levíticos para que possamos começar a nos aprofundar no estudo desta legislação do Antigo Testamento que foi cumprida plenamente pelo Senhor Jesus Cristo. Te agradeço, te louvo, te peço que o Senhor nos dê iluminação, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos estudar hoje os primeiros 6 capítulos do livro de Levíticos de uma forma panorâmica. Nós queremos convidar você a fazer parte desse estudo, a trabalhar juntamente conosco, e eu gostaria que nós começássemos com a leitura desse texto de Levíticos. Eu quero aqui, vamos lá, abrir mais uma janela. Deixe-me onde nós vamos colocar o texto e vamos juntos poder entender a palavra de Deus sobre esse texto. Então, vamos lá. Já deveria ter colocado esse texto aqui, mas eu acabei me precipitando. Mas vamos lá. Não é difícil, estamos chegando lá. E eu quero compartilhar com vocês o texto que se encontra em Levíticos, capítulo 1, tá? Do nosso texto. Eu quero justamente compartilhar com você essa tela para que a gente possa trabalhar aqui nesse. Ok. Então, você deve estar vendo aí, né? Nós temos aqui eu fiz aqui já um estudo, e nós vamos começar com a leitura da revista atualizada, no capítulo 1 de Levíticos. Diz assim: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta, olha só, quero que você preste atenção nesta palavra oferta, que no hebraico é korban, oferta, né? Ela vai aparecer nesse texto várias vezes. Aliás, os primeiros capítulos do livro de Levíticos tratam justamente sobre oferta. Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, depois nós vamos ver o que é holocausto, trará macho sem defeito à porta da congregação, o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Guarde esta frase. Para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação, para que o seu pecado seja coberto. A palavra expiação é uma palavra hebraica que significa, né, a palavra kaper, e tem a ideia de pacificar, reconciliar, cobrir com o sangue. É essa a ideia. Ok? Então, vamos lá. Depois imolará o cordeiro, quer dizer, o cordeiro será sacrificado perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços.
E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, o redenho, que é a parte interna, né, toda aquela parte interior, sobre a lenha que está no fogo no altar. Porém, as entranhas, ou melhor, o redenho é a parte nobre, né? As entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com a água e queimará tudo sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Essa oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ok? Depois ele vai continuar e a leitura ela vai se tornando complicada porque é cheia de regulamentos e tal. Pois bem, por isso nós vamos começar a trabalhar aqui com esta apresentação que você está vendo aqui. Nós vamos começar a conhecer as ofertas em Levíticos, para o que é que esse negócio, o que é esse negócio de oferta. Então, nós já vimos esse texto, chamou o Senhor a Moisés, da tenda da congregação, lhe disse, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta. Este é o tema dos primeiros 7 ou 8 capítulos do livro de Levíticos. Olha, 7 capítulos. Vamos lá. Você tem aqui, de 1 a 7, as leis sobre ofertas. De 8 a 10, as leis sobre os deveres do sacerdote. De 11 a 15, as leis que falam de higiene e de como estas leis devem ser cumpridas. De 16 a 17, fala do dia da expiação, Yom Kippur, que era o dia em que o sacrifício mais importante era apresentado. Foi no dia em que o pai de João Batista, Zacarias, foi encontrado pelo anjo. Ele estava lá dentro oferecendo sacrifício pelo povo, quando o anjo, Gabriel, veio até ele e lhe anunciou o nascimento de seu filho. Depois, os capítulos 18 até os capítulos 27, nós temos aquilo que é chamado Código de Santidade. Então, um povo santo, um sacerdócio santificado, festas de comunhão para a santidade e instruções para entrar na terra. Percebam que dentre esse aqui nós temos o caminho para Deus. Como é que nós vamos chegar até ele? Através de ofertas, de sacrifícios, através de coisas que são feitas a ele. E aqui o caminho com Deus. Quer dizer, nós já nos aproximamos de Deus e agora nós queremos andar com ele. Ok? Isso é apenas para a gente recordar qual é o propósito principal de Levíticos, que é estabelecer que a santidade de Deus, quer dizer, a palavra santo, kadosh, em hebraico, significa separado, quer dizer, a transcendência de Deus. Deus está longe de tudo aquilo que é errado, de tudo aquilo que é feito e que, de alguma forma, pode conter a rebelião contra ele, e ele quer que o povo também caminhe nessa direção, porque ele resgatou o povo justamente do local onde eles estavam aprisionados. A ideia é, nós estamos aprisionados no pecado, o pecado tomou conta da humanidade, Deus agora está resgatando o seu povo e santificando, purificando, limpando. E para isso a gente precisa entender justamente esta questão das ofertas. Olha só, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim, isso é lá no Gênesis capítulo 4, lá no início da história da humanidade, nunca ninguém havia falado nada sobre o assunto. Quando o homem e a mulher pecaram, eles tentaram se cobrir com folhas de figueira, e Deus, ao chegar até eles, lhes cobriu, lhes deu um presente. Ele os cobriu com as peles dos animais, que haviam de um animal que foi sacrificado para que eles pudessem ser cobertos. Daí vem a ideia de cobrir com sangue, cobrir a nudez,
cobrir o pecado, cobrir aquilo que faz com que o homem se sinta envergonhado diante de Deus. Não que a nudez em si seja pecado, mas a nudez indica uma total abertura para Deus. Nós só ficamos nus diante de pessoas que nós somos muito íntimos. E o homem não conseguia mais, a mulher não conseguia mais ficar nua e nus diante de Deus. Por quê? Porque a nudez da alma, a nudez do corpo, a nudez do coração não era mais possível por causa da mancha do pecado. Talvez por causa deste animal que foi sacrificado, Caim teve a ideia de fazer uma oferta a Deus, de oferecer alguma coisa a Deus. Está aqui, olha. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Era o que ele fazia, ele era coletor, então ele trouxe o fruto da terra. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Quer dizer, houve uma oferta dos dois primeiros filhos de Adão e Eva que são mencionados na Bíblia. Ok? Então a gente percebe que essa ideia de oferecer a Deus alguma coisa, fruto do nosso trabalho, é uma ideia muito antiga dentro da humanidade. Todos os povos, e aqui a gente já pode fazer aqui um estudo antropológico, a gente vai ver os povos mais distantes, os povos que não se conhecem, povos que não se conectaram, têm esta ideia de que precisam oferecer alguma coisa à divindade. Talvez a ideia seja aplacá-la, a ideia de que você dá presentes para alguém para tentar fazer com que esta pessoa se agrade de você. É uma tentativa de agradar a Deus. Ok? Vamos lá. Uma outra oferta muito notável. Logo que acabou o dilúvio, levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, quer dizer, Noé, lá você já tem essa noção de que alguns animais são apropriados, outros não, ofereceu holocaustos sobre o altar. O holocausto é um tipo de oferta onde todo animal é queimado, não sobra nada. Não sobra nada. Tudo é queimado. É uma oferta completa, é dedicação total, entrega total. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque mal desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Note bem, a ideia que surge aqui é que Noé ofertou a Deus, fez a ele um sacrifício, queimou um animal inteiro a Deus. Deus sentiu o cheiro e se agradou. E se agradou daquele cheiro. Sentiu o aroma, aspirou o aroma suave e fez uma promessa. Então, note que essa ideia de que a divindade recebe a oferenda e se agrada daquele que ofereceu é muito antiga. Nós temos o caso de Caim e Abel, Deus se agradou de um e não se agradou de outro. Nós temos o caso de Noé. E isso vai se espalhando por toda a humanidade. E na época em que o povo está saindo do Egito, isso também era praticado por todos os povos. Até hoje existem religiões que ainda praticam essa ideia. E essa ideia de que eu tenho que, de alguma forma, oferecer alguma coisa a Deus para receber algo dele, é muito arraigada na história humana. Mas Deus está aceitando isso? Nós vamos ver que em Levíticos nós temos o começo de uma educação para algo novo, para algo que vai ser diferente. Mas ele parte daquela noção que o povo tem disso. Olha só, perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Deus tinha acabado de fazer uma promessa para Abraão, dizendo: olha, essa terra que você está vendo? Olha para lá, olha para cá, é tua, eu te dou. E Abraão diz: mas Senhor, como é que eu vou saber? Qual é a prova? Então, Deus faz uma aliança com Abraão, do jeito que Abraão entendia. Ele fala: tá bom, Abraão, vamos fazer uma aliança. Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola
e um pombinho. Depois você vai ver que esses são basicamente os animais aceitos por Deus. Você quer fazer um acordo? Vamos fazer um acordo, então. Então Deus utiliza-se daquela maneira que Abraão entendia de que Deus estava se comprometendo com ele. Essa terra vai ser dada à tua descendência. Ele falou, mas como é que eu vou saber? E Deus falou, tá bom, vamos fazer um sacrifício. Mais para frente, Deus exige de Abraão um sacrifício supremo. Olha aqui. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este, lá no texto anterior está Abrão, porque ele ainda não havia mudado o nome de Abraão, ok? Depois que nasceu o filho estava com cerca de 12, 13 anos, Deus o pôs à prova e disse, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Esse texto aqui é fundamental para a gente entender o conceito de Levíticos. As pessoas começaram a perceber que para oferecer algo a Deus, você oferece animais, você oferece coisas, mas se ele é o criador de todas as coisas, se ele é dono de todas as coisas, o que é que esses animais, qual é o bem que isso vai fazer para ele? Deus começa a mostrar que para agradar a Deus, os animais simplesmente não são suficientes. Eu quero teu filho. Mas esse filho o Senhor me deu. Foi o filho que o Senhor me deu de graça. Eu recebi como dom do Senhor. Então eu quero ele de volta agora. Vai até o Monte Moriá e sacrifica-o. Coloca-o em holocausto. Que é um tipo de oferenda e de sacrifício que queima, mata o animal e queima ele todinho. Ele é consumido pelas chamas. Nós sabemos que essa história terminou bem, porque quando ele estava a ponto de sacrificar o seu filho, Deus permitiu que um cordeiro que estava por ali e ele impediu, disse, não faças isso. E ele viu que Deus ofereceu e aceitou um cordeiro em substituição. Isso é chamado sacrifício vicário, é no lugar de. Ele aceitou um cordeiro como oferenda em troca do filho que lhe foi devolvido. Hebreus, inclusive, vai dizer que espiritualmente é como se ele tivesse ressuscitado dentre os mortos, porque ele já estava morto. Na cabeça de Abraão, ele já havia entregue o seu filho. Mais tarde, lá no Egito, essa mesma ideia de substituição e de que um cordeiro, de que um animal substitui um ser humano na morte, que é o que o ser humano precisa. Note como Deus vai ensinando aos poucos, devagar. No Egito, ele mandou que um animal fosse morto em cada casa dos hebreus e o primogênito daquela casa, os animais primogênitos daquela casa não foram mortos, foram poupados. Então, o povo já sai do Egito com essa ideia de que Deus aceitou um cordeiro no lugar do filho, do primogênito. Mais tarde, no deserto, nós já estamos vendo isso em Números, no livro de Números, Deus vai mostrar que como ele resgatou os primogênitos, esses primogênitos pertencem a ele, então deveriam ser consagrados na obra do Senhor. Mas Deus aceita os levitas em substituição vicária, no lugar de os primogênitos. Então, percebendo como o conceito de expiação, de substituição, de oferta como uma maneira de se aproximar de Deus, está sendo formado na cabeça de Israel. Você pode perguntar assim, por que dar presentes? Em Gênesis 32, nós temos um caso interessante. Jacó tinha fugido do seu irmão porque ele havia enganado o seu irmão, Esaú. Mas houve uma hora em que ele teve que voltar com a sua família toda. Ele tinha 11 filhos e a mulher grávida. A Raquel estava esperando
uma criança, e ela nasceu no meio, no meio dessa viagem, e ele está vindo e ouve, recebe notícia de que o seu irmão está vindo com um exército na direção dele. Ele falou, pronto, estou perdido. Meu irmão agora vai se vingar de tudo que eu fiz para ele. O pai de Jacó não havia morrido ainda, mas a mãe já havia morrido. E Jacó ficou tremendo de medo. Então ele resolve ali no capítulo 32, versículo 13, ele passou ali aquela noite e separou do que tinha um presente para o seu irmão. Por que ele queria dar um presente para o seu irmão? No versículo 20 ele diz a quem ele vai mandando presente aos poucos, ele vai mandando vários presentes para o irmão na frente, para ir encontrando o irmão. E ele diz assim, olha, eis que o teu servo Jacó, ele dá instruções aos empregados dele, eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós e te mandou esse presente. Eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Te mandou esse presente, e mais um presente, mais um presente, mais um presente. O que Jacó queria fazer? Ele dizia consigo mesmo, eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei. Porventura me aceitará a presença. Quer dizer, por sorte, ele vai me receber bem depois de receber tantos presentes. Essa ideia de dar presentes a alguém para ser aceito é uma ideia muito comum a todos os seres humanos, em todos os povos, em todas as épocas. O povo de Israel também tinha essa ideia. E Deus vai utilizar essa ideia para ensinar o conceito de graça. E essa é a grande sacada do livro de Levíticos, porque ele vai partir daquilo que o povo já conhece, daquilo que o povo está acostumado a fazer, e vai utilizar-se disto para encaminhar o povo no caminho da graça. E ele vai mostrar que a oferta, ela é aceita, mas não é suficiente. Deus aceita. Deus recebe, mas é por causa da sua graça e não por causa da oferta. Mas há um longo caminho a ser percorrido pelo povo de Israel. Então, como é que eu devo me aproximar do meu Deus? A gente já chega lá no Salmo 116, que diz assim, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Note que o salmista já está com uma ideia diferente. Ele não está querendo dar alguma coisa porque ele quer que Deus lhe seja favorável. Não. Deus já me foi favorável e eu quero dar alguma coisa a ele, porque ele me foi favorável. Note que já há um aprendizado aqui. O que ele diz? Tomarei o cálice da salvação. Então a ideia é, Deus quer me salvar? O que eu darei a ele? Eu vou aceitar essa salvação e invocarei o nome do Senhor. E cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Há um compromisso da minha parte para com Deus. Por quê? Porque ele me tem sido muito bom. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Então, vamos lá, olha só. O livro de Levíticos tem, no seu capítulo 1, as instruções quanto à oferta queimada, que é chamada de holocausto. No capítulo 1, fala-se das instruções que devem ser dadas ao povo de como os holocaustos devem ser oferecidos a Deus. No capítulo 2, fala da oferta de manjares. Manjares é comida, oferta de alimento. Mas por que se faz isso? A primeira oferta, não sobrava nada a não ser o couro do animal, que muitas vezes ficava curtido, e esse couro era dado ao sacerdote, o sacerdote podia fazer desse couro o que ele quisesse. Na oferta de manjares, Deus estava providenciando alimentação para aqueles que estavam no trabalho do Senhor, para os levitas e para os sacerdotes. Então a oferta de manjares era para o Senhor, mas acontecia o seguinte, uma parte daquela oferta era queimada e o sacerdote dividia aquela oferta e comia junto com o povo. Havia uma espécie assim de comunhão, de encontro, de alimentação. E o que sobrava daquele alimento ficava para o sacerdote para que ele pudesse se alimentar. Ficava para os levitas para que eles pudessem se alimentar. No capítulo 3, vai falar das ofertas pacíficas, que são ofertas de paz, ou ofertas de ações de graças.
Por que a oferta queimada, holocausto, normalmente era requerida, em alguns casos, quando havia pecado envolvido? A oferta de manjares, também, quando havia... Certo? Mas a oferta de paz era uma oferta totalmente voluntária. Era uma oferta de gratidão. Deus foi bom para comigo, então eu quero ofertar, eu quero dar, eu quero ajudar, eu quero que o templo tenha alimentação, eu quero que os sacerdotes estejam bem, eu quero que os levitas que representam a presença de Deus, eu vim trazer voluntariamente ao Senhor uma oferta de paz, uma oferta de alegria, uma oferta de gratidão. O capítulo 4 já vai falar das ofertas requeridas para cobrir, expiar os pecados, determinados pecados que podiam ser expiados, que podiam ser perdoados. E os capítulos 5 e 6 vão falar especialmente das ofertas pelas ofensas que foram cometidas e pelas transgressões da lei. Notem que todo este caminho, até o capítulo 7, fala de como estar na presença de Deus, quer você tenha pecado, quer você esteja alegre, quer você tenha gratidão, quer você queira simplesmente oferecer ao Senhor, você tem maneiras pelas quais Deus aceita a sua presença e aceita a sua oferta. Então, o que é uma oferenda, uma oferta? Oferenda, conforme o dicionário bíblico, é algo apresentado a uma divindade para aceitação ou rejeição, em geral, se referindo a sacrifícios. Que tipo de oferendas poderiam ser feitas? Olha só, o tipo de ofertas que eram aceitas: ofertas de cereais, também se aceitava oferta de vinho e oferta de óleo, de azeite, então ofertas vegetais, e as ofertas animais, né? As aves, conforme Levíticos 14, de 1 a 32, o cabrito, conforme Êxodo 12, é justamente o cabrito que era usado na celebração da Páscoa, o bode, Números 29, 5, o bode tinha uma função especial, que era de bode expiatório, e tinha o bode emissário, depois nós vamos ver esse quando chegarmos lá. A cordeira, né? Levíticos 14, 10, a novilha vermelha, que está escondida aqui atrás, o carneiro, que é o macho da ovelha, tá? A pomba ou a rolinha pelas pessoas mais pobres, tá? Aqui, ó, até o pardal podia ser aceito. A novilha que nunca trabalhou, tá? Né? O carneiro, e aqui você tem o touro, né? O novilho e o bezerro, que são os animais mais, sim, são, todos eles são aceitos por Deus. De que maneira? Olha só, os tipos de ofertas, né? As ofertas são chamadas na Bíblia por vários nomes. Dom, é um presente. Algo adquirido ou dado sem compensação em troca. Ok? Tanto Deus poderia dar dons, oferecer coisas aos homens, como os homens também poderiam oferecer coisas sem pedir nada em troca. Tá? Contribuição, que era uma dádiva voluntária, feita por uma causa que vale a pena. Então, por exemplo, vamos construir o templo. Então, eu quero contribuir. Como dinheiro, serviços, ideias, tudo isso podia ser aceito para ser oferta a Deus. Dízimo, que é uma oferenda da 10ª parte dos bens, incluindo produção e pecuária. Então, este dízimo servia para a alimentação daqueles que trabalhavam no templo, daqueles que trabalhavam no tabernáculo, daqueles que estavam a serviço do Senhor. Esta era a função do dízimo. O dízimo era a 10ª parte de tudo que as pessoas produziam, né? Quando começou a haver uma produção artesanal e havia
aquilo era transformado em dinheiro e tal, mas no início o dízimo era simplesmente da questão da produção agrícola e produção pecuária. 10% era dado ao Senhor. A libação. Libação é uma porção de vinho ou de azeite derramada em honra de uma divindade. E Deus também aceitava a libação para como oferta dos israelitas. Algumas destas, um pouco era derramado sobre a oferta e o restante ficava para que o sacerdote pudesse se alimentar e os levitas também. A oferta alçada era uma oferta levantada, né? A oferta que foi alçada diante do Deus de Israel como parte do ritual e que pode consistir de um animal sacrificado ou de um produto, de cereais, do que é que seja. Então aquilo era levantado como que consagrado ao Senhor. E daí o nome desta oferta era Corban em hebraico, né? Oferta das primícias. Todas as vezes que havia a colheita, os primeiros frutos, a primeira parte daquilo que era produzido pelos israelitas era colocado à parte como uma oferenda ao Deus de Israel. Até hoje, quando, por exemplo, você vai fazer um alimento que é chamado de kosher, que é um alimento que os judeus comem, tem que ter um rabino ou alguém autorizado pelo rabino lá onde se produz o pão, ele vai tirar a primeira parte da massa e vai jogar no fogo como oferenda ao Senhor. Então, aquele pão passa a ser consagrado ao Senhor. Quando você oferece as primícias, você está oferecendo tudo. Você manda as primícias para que as primícias sirvam de alimento àqueles que trabalham para o Senhor. Então, Deus está sustentando os seus servidores, os seus servos. Outros tipos, a oferta de grãos, né? Grãos, cevada, trigo, todo tipo de grão que era produzido lá em Israel, dado como ato de adoração e de sacrifício. A oferta de gratidão. Essa oferta era totalmente voluntária, feita de ação de graças ao Deus de Israel. A oferta de incenso. O incenso era misturado com as ofertas e a fumaça do incenso subia e era isso que fazia com que o cheiro se tornasse agradável. A oferta de livre vontade, uma oferta voluntária ao Deus de Israel, seja de sacrifícios, ou produtos, ou até outros objetos. Esta oferta de livre vontade é regulamentada também ali no livro de Levíticos. A oferta do voto. Quando se fazia um voto, ao se fazer o voto, oferecia-se uma oferta, ao se cumprir o voto, se fazia uma nova oferta também a Deus. O sacrifício animal, que era uma oferenda animal apresentada para o abate. Então percebam, do capítulo 1 até o capítulo 7, se você for lendo, você vai vendo todos esses termos vão aparecendo ali e vão sendo mostrados, olha, animais sem defeitos, animais puros, animais sem mancha, animais que não tenham trabalhado ainda. É o melhor que é dado para Deus. O que Deus está querendo ensinar? Ele aceita a oferta dos homens. Ele aceita pela sua graça e ele perdoa os pecados mediante estas ofertas, porque ele é um Deus gracioso. E é preciso que os israelitas entendam que aquilo envolve um sacrifício, envolve sangue derramado. Normalmente, o animal era criado pela pessoa que fazia a oferta, e a gente sabe como a gente se apega ao animal. Oferecer um animal era doloroso, era difícil. Aquilo doía no coração, as crianças choravam. Muitas vezes era um sacrifício financeiro. Mas por que Deus está permitindo que isso aconteça? Deus quer ensinar que o pecado é sério. Deus está querendo mostrar para aquela gente que o sangue de inocentes é derramado. Aqui estão Quanto ao alguns pecado. resultados da web. Ok? Então, esse pecado voluntário, ou melhor, este sacrifício pelo pecado tem uma função didática e, ao mesmo tempo, de
cerimonial. Aquilo foi repetido, e as pessoas vão aprendendo, vão tirando lições daquilo. Como é que essas coisas vão acontecendo? Olha aqui, os tipos de ofertas, a tabela, né, de ofertas e levíticos e os seus significados. Os holocaustos, tá? De aroma agradável, voluntário, no caso ali, capítulo 1º. Se alguém quiser apresentar, pode apresentar, tá? Este propósito era para consagração. Por que é que se oferecia o holocausto? Para que Deus perdoe todos os meus pecados, ok? Qual é o conteúdo do holocausto? Bom, depende dos meus recursos. Se eu puder dar um boi, eu dou um boi. Se eu puder dar um carneiro ou um cabrito, eu dou. Se não, eu vou dar rolas ou pombinhos, sem defeitos. No caso, por exemplo, quando os pais de Jesus levaram Jesus para oferecer e levar a oferta de gratidão pelo nascimento, eles não tinham condições, eles ofereceram 2 pombinhos, porque eles eram pobres. O que fica para o sacerdote, no caso do holocausto? Só o couro. O resto é queimado tudo. E o que ele significa? Que Cristo se entregou totalmente por nós. Jesus Cristo é como se fosse um holocausto oferecido por nós. Note, Deus está ensinando ao povo aquilo que eles vão ter que perceber quando Jesus Cristo vier. Lá em Lucas 22, 42, por exemplo, nós temos um texto que vai falar justamente sobre isso. 22, 42. Está aqui, né? Aqui é o texto onde Jesus diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ele estava já se oferecendo como holocausto, ele estava sendo consumido. E isso é ensinado lá em Levíticos. As ofertas de manjares e de aroma agradável que são voluntárias, né? O propósito era uma homenagem, um agradecimento a Deus. Do que era feito? Farinha, espigas, óleo, incenso, bolo sem fermento, cozidos, assados ou fritos. Tudo isso era comido junto com o sacerdote, junto com os levitas. Tá, ok? E o que não era queimado ficava para o sacerdote e para os levitas. Isso significa a perfeita humanidade de Cristo, a ausência de fermento, que é o pecado. Hebreus 4:15 vai falar sobre esta oferta voluntária de manjares. Olha só, oferta Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Os sacrifícios pacíficos de aroma agradável também eram voluntários, eram oferecidos por gratidão, por voto ou como oferta voluntária de paz e comunhão. Também era de acordo com os recursos. Podia ser de gado, do rebanho, podia ser de cabra e podia, inclusive, ser de animais menores. Tá bom? Aqui, esta oferta parte do que era oferecido, uma parte substancial e uma parte que era nobre, era para o sacerdote e para os levitas. Isso significa que nós temos paz com Deus por meio de Jesus, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus mediante Jesus Cristo. Aí nós temos aqueles que são requeridos. Quando havia pecado, havia uma oferta pelo pecado de aroma desagradável, porque era oferta pelo pecado, e era compulsória. Normalmente não se colocava incenso nessa oferta. Os pecados involuntários, sem chance de restituição, exceto para a rebeldia contra Deus.
aqueles pecados que foram cometidos involuntariamente. Conteúdo, né? O sumo sacerdote e a congregação tinham que oferecer um boi. O príncipe tinha que oferecer um cabrito. A pessoa comum, uma cabra ou uma ovelha. Os pobres, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E se não tivesse, farinha. Ok? Era uma oferta também, poderia ser aceita a oferta de manjares. Qual era a parte do sacerdote? O cabrito ou a ovelha do sacrifício do príncipe ou da pessoa comum. Agora, o que vinha dos pobres não se alimentava o sacerdote. Ok? 2 Coríntios 5, 21 vai dizer que a morte de Cristo, que ele foi feito pecado por nós. Ele nos substituiu. Ele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21 diz isso. E aqui vem a oferta pela culpa, que também não levava incenso e era compulsória, que eram sobre os pecados involuntários, onde a restituição é possível. Nesse caso, a ofensa contra o Senhor tinha que se oferecer um sacrifício e 1/5 do valor, né, contra o homem, quer dizer, ele tinha que dar 1/5 do valor do prejuízo que ele deu para aquele que foi prejudicado. E se não pudesse devolver para ele, ficava para o sacerdote. Então era o carneiro, mais o valor que foi do prejuízo, mais 20%, 1/5. Nesse caso, a parte do sacerdote, só a carne gorda era queimada, toda a gordura era queimada, e o restante ficava como alimento para o sacerdote. E Jesus também se oferece como sacrifício vivo pelos nossos pecados. Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, uma boa noção de como este conceito de que Deus aceita oferendas, ofertas do seu povo, começa a ser introduzido em Israel. Estas ofertas eram aceitas por Deus, baseadas na sua graça, porque elas não eram suficientes. Hebreus vai dizer isso de maneira muito clara, de que elas não eram suficientes para expiar os pecados, mas Deus aceitava com base naquele sacrifício futuro. Ele está querendo preparar o povo para entender esta ideia de substituição vicária. E a substituição vicária perfeita é feita justamente por Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem vai fazer essa substituição vicária de modo perfeito e de modo a cumprir essas coisas. Vamos dar uma olhada aqui, novamente, no livro de Hebreus, e a gente vai ver que esse conceito vai aparecer muitas vezes em Hebreus. Então, olha só. Deixa eu achar aqui para vocês. Aqui, Cristo é superior a Moisés, a entrada no descanso. Quando começa a falar aqui, fala do sacerdócio, da exortação, tal. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela, para que a gente possa ter uma leitura mais juntos aqui desse texto, né? Nós estamos aqui, olha, deixa eu abrir aqui, ficar aqui em tela cheia, quem sabe a gente possa, vamos lá, olha só, sacerdócio, está falando aliança, está aqui. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Lembrem-se que o tabernáculo que foi feito por Moisés no deserto era um tabernáculo que foi copiado de um modelo que ele viu lá no céu. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons, presentes, ofertas, como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria,
visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Como se lá do céu a glória de Deus passasse sobre aquelas coisas e a sombra delas estão na terra. E quais são as sombras? São esses sacrifícios, são essas ofertas. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Está aqui em Levíticos, deixa-me ver, em Êxodo 25, quando Moisés subiu ao monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador de superior aliança. Vamos lá para frente um pouquinho, que vai falar sobre os ritos e as ofertas. Olha, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama lugar santo. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório, que era o lugar onde o pecado era expiado. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, no dia do perdão, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isso uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, que é lavagens, né? Tinha que lavar isso, lavar aquilo, tal, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote de bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, que era o corpo de Cristo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aquela novilha vermelha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A gente vai ver isso com bastante calma já na próxima semana, onde nós vamos entender por que é que o sacrifício tinha tanto sangue. O sangue é o que dá vida. E é a vida que purifica. A vida perfeita de Jesus pode nos purificar de todo pecado. Mas isso a gente vai estudar semana que vem e, se Deus assim nos permitir, estaremos estudando esse assunto mais pormenorizadamente. Que Deus te abençoe e até o culto daqui a pouquinho, nossa reunião de comunhão, e logo depois, às 11 horas, o culto da família Luz do Mundo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.